Você é do próprio YouTube mesmo? Oi, tá indo pro YouTube. Beleza. Tá, beleza, tá transmitindo ao vivo. Vou mandar no meu e-mail, assim vocês. Vou mandar pro Gerson aqui. Cadê o G-Ciber, hein? Ele sai qualquer um dele. Não tivemos mais. Pronto, tá aí o link, pessoal. Quem quiser ver no YouTube. Tá transmitindo. Se jogou, né? Como registrou o preço de carro, mas até depois de ver, já a pessoa está com trabalho. Só terminando, né? Só falta saber só a conclusão. A mulher está muito acelerada, e editar, né? Mulher está com a boca e fizer escrever. Você, Maia, resolveu os seus problemas? Pensa, falta começar Ah, então tá. a juntar de novo, porque Ele só não tá pegando a partir do Willan, tá? Tá pegando ali a Camila até a Gabriela. Ele tá pegando áudio, tá? Vamos, tá liberado. Queria começar primeiro apresentando pessoas novas que estão no nosso grupo, né? A Camila, que é nossa aluna do mestrado, orientadora do professor Lucas, e a Janaína também, que é do programa Me Orientando. A gente vai ter um outro momento em que elas vão falar das pesquisas delas também, né? Ainda estamos redefinindo os projetos, mas em um outro momento acho que seria interessante, né? Que as meninas apresentassem. A Gabriela, que não veio, está aparecendo aqui por hoje, está fazendo uma pesquisa de PCC, ela me orientando. O Ilan voltou. Mas gostou. A Maia tinha saído, voltou. O William tá trabalhando fora, né? E aí hoje acabou de coincidir com a pesquisa. E a professora Jordana que ficou de fazer uma conexão com a gente hoje lá de Balsas, mas parece que ela teve um problema de saúde e não conseguiu conectar. Inclusive hoje a pauta era a apresentação do trabalho da Jordana, o trabalho da Tainara e o trabalho da Evelyn. Orientação da parte prática da
queria falar do projeto do Lucas, do webinário, né? E também do BuzzFeed, né, Lucas? Que são duas coisas que estão pendentes da última reunião. Você quer falar do webinário? Tudo bem. A gente conseguiu uma parceria com a Júpiter e agora a gente tem essa internet aqui com 50 MB de upload e 50 download que permite que a gente faça a transmissão ao vivo e conexão e conversa com pessoas de fora. Aí, para aproveitar essa oportunidade, essa parceria, a gente vai começar a convidar alguns professores, alguns pesquisadores da nossa área para conversar com eles. Amanhã, 2h30, vem, né? Pela internet, o Pelanda vai falar. O Pelanda foi meu orientador e ele é um cara muito bom, muito avançado nessa área de pesquisa com tecnologia. Então é uma oportunidade assim muito boa de ouvir um cara legal, um cara que vai apresentar as ideias, pedir para ele falar das pesquisas dele, né, das ideias, da produção. Eles fazem muita pesquisa aplicada. É legal que ele pesquisou com aquele óculos do Google, ele faz todas essas coisas assim, ele é o cara nisso aí. Além de ser uma pessoa muito legal. Então é uma oportunidade que a gente tem de ter contato com essas pessoas. Falei com o Gerson também, que deu uma palestra lá na Argentina, né? Eu falei para ele fazer isso com a gente também. E aí o meu plano é ir conversando, chamando as pessoas para darem webinários que a gente consegue fazer com que eles falem, a gente tem um contato e é o tipo de coisa que às vezes esclarece uma dúvida que você tem, às vezes ajuda você a encontrar uma pesquisa que nem a Evelyn está tentando. E aí eu pensei, eu queria chamar a Kelly para falar de long form, aí a gente pode conversar com pessoas que trabalham das coisas que vocês têm interesse e encontrar eles e falar, é uma oportunidade para eles e para a gente fazer uma conexão. Então amanhã 2h30 é o primeiro. Eu sei que cai na aula de quem está na graduação, em alguns casos, quem está no mestrado não, que é o dia que vocês não têm aula, e é uma oportunidade. Cara, vamos chutar esse negócio, quebrar ele. É esse o webinário. Vou deixar assim. Gente, não sei se vocês lembram, mas no começo do semestre a gente falou da captação dos títulos do BuzzFeed que eu e o Lucas tínhamos dividido com vocês. Eu e o Lucas já fizemos a nossa parte. Ou seja, agora falta a parte de vocês. E a parte boa é fácil de fazer. É bem fácil porque o BuzzFeed de notícias publica pouco, né? Isso. Ele publica pouco. E aí o que a gente está fazendo? É só copiar e colar. E aí copia o título, cola lá, copia o nome do autor, cola. Ó, e esses que a gente fez, ó. Eles já estão numerados, eles colocam o dia que saiu, o horário que saiu, quem fez, o título, o fio. E essa categoria aí que o professor Lucas criou, é bom você mostrar, né, Lucas? Porque o lance é o seguinte, algumas páginas têm um nome, tem um título, mas o nome que ele dá para o Google é outro. Por exemplo, aqui a audiência de Paulo Guedes na Câmara terminou em Bonde do Tigrão. E aqui o título era outro. A gente não sabe por que é diferente. Mas o Google lê de um jeito, ou seja, a página é lida pelo mecanismo de busca de um jeito e para o texto, para nós, humanos, é o outro. A gente quer descobrir por que também, né? São poucos que têm essa diferença, mas quando tiver, copia também a diferença entre esse título da página e o título da matéria. Mas como eu estudo, Quando você abre a matéria, você vai ver o título da matéria. E aí, quando você olha em cima da página, às vezes ela tem outro nome. Às vezes é o mesmo título. O título da página. Olha aqui, ó, Paulo Guedes aguentou mais essa chance de Chuca por deputado. E aqui, ó, e a audiência de Paulo Guedes na Câmara terminou o Bonde do Tigrão. Tá vendo? Quando você bota o mouse em cima da aba, ele aparece diferente. Não é em todas que tem, mas algumas tem. Acho que pode ser aí um indício de alguma mudança. Título da janela, né, no caso. Aí a gente podia dividir, né, Lucas? Não sei, desculpa dos nomes, não. Foi reformulado essa captação? Não, a gente botou ali no Excel via Word da Thaisa, porque ela é contra Excel, então ela faz o Excel no Word. Aqui. E está funcionando bem. Então, aí eu queria dividir assim, se cada um ficasse, sei lá, com 2 dias, o que você acha? Termina daí? Dá de sobra, né? Dá, né? Nossa, Ó, é muito esses pouco. ali só foi eu e o Lucas que fizemos e foi quantos dias? 27? Eles 15, publicam até pouco, 15 publicam a gente pouco. fez. Aí vamos dividir aqui por nomes, que aí eu vou... O que vocês acham? 2 dias cada um? É pouco, gente. Não vai dar bem nem. pouquinho.
chegou? Foi aquele 15, né? 16 do 4, 17, 18 do 4. 19. 19 do 4 foi o último dia. Então, a partir do dia 20 do 4. Quem já 20 pega? do 4, 20 e 21. Sempre 20 e 21, daí 22 e 23, tá? Então, vamos começar. 20 a 21, Lorena. 20 e 21 do mês. De abril. Aí, depois da Lorena, Tainara. Botar a Ellen pra fazer as coisas aí, que a Ellen tá sentindo falta. É. A Ellen tá gastando muito tempo com maquiagem. Depois da Tainara, então, a Evelyn. Eu só coloquei o primeiro dia, daí vocês estavam contando de 2 em 2. Depois da Iana. Iana, você sabe o que é a amiga Cássia? Eu falei pra ela, Olha, ela está brincando nesse grupo. Sim. A Cássia. Eu não sei quais os dias, porque eu sei de 2 dias para cada um. Começa, eu estou mandando a lista de nós, eles vai somando os nomes. Bom, depois da Iana, então tem quem? Você tá no jogo ou no Ilan? O Ilan Galan. O Ilan. Botou a Ellen aí? Ai, eu fiquei tweetando, é o Ilan. Botou a Ellen ou não? A Ellen Por que você dá moleza pra Ellen? Não entendo por que Não, é que você... primeiro eu dou daqueles que são do meu grupo, eu sei como puxar a orelha. Ah, ela é do seu grupo também. Todo mundo aqui é do seu grupo. Esse aqui é o seu grupo. Esse, ó, grupo da Thaísa. Thaísa é grupo da Thaísa. É porque tá tendo festa, não chamaram a gente. Ellen, vou te colocar aqui então depois do Ilan. Tá? Aê! Mayra. Não tem como pular, Mayra. William. Não tem como fugir também, quem mandou vir? É tão pouquinho isso aí, gente. Vocês vão ficar até tristes, eu queria fazer mais. Você sabe do dia, vai pegar a sequência, é? É pouquinho, você vai ver. Dani. Dani. Depois do 20. E os demais? Vamos pôr o pessoal dos seus orientadores. Coloca a Ellen de novo. Renata. Renata, Janaína. Quem são os Rafaela, Naína. Não, mas bota a Renata, porque se entrar alguma Renata no grupo, ela já tem trabalho também. Janaína. O dia que ela entrar. Se já tem. Rafaela e Janaína? Não, tem o Lucas, não tem? Ó, o Lucas não fez. E eu vou pôr a Cássia aqui para Data, horário. a gente vai compartilhar aquele. Vai continuar complementando lá. Mas sério, você vai querer entrar nesse grupo? Não, obrigada. Tá. Passou, Bom, muito bem, então tá aí o pessoal da captação do BuzzFeed, tá? Tá. Mais alguma coisa geral? O prazo, tá? É sempre 2 dias. Não, o prazo pra gente estragar. 20 de maio, tá bom? Não, mas é muito distante. Que dia que acaba a coleta? Ó, viu por isso que esse grupo não é meu? É o grupo do Lucas, tá? Na qual que eu Mas não é até que dia eles vão coletar? Olha, começa no dia 22, daí vai 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai até o dia 20 de maio. Ah, então. Até o dia 21 de maio. Tá bom. É só não deixar adiar muito que vai rápido. Até o dia 21 de maio. Tá bom. Não pode contrariar, porque daí o grupo não é dela. Só. Tá. Mais alguma coisa geral assim? Intercom, eu já fiz uma rodada aqui, alguns vão, outros não vão, né? Então, hã? Não saiu o teu ainda, Ana? Queria colocar aqui, ó. Você tem? Obrigado. Olha, eu sei que o trabalho da última reunião foi super elogiado por aí, então só conta. Foi da Janaína, né? E o da meninas. Elas fazem juntos, uma das meninas e o da Lorena. Aí depende de quem elogiou, né? Atualizar, hein? Vamos lá então, Tainara, para apresentar? É bom falar porque que o pessoal do mestrado a gente quer que
eles vocês estão num grau acima, a gente quer que vocês puxem os alunos da graduação também para ajudar eles nas pesquisas, tudo, talvez guiar, né? Então vocês não estão de enfeite aqui, a gente espera que vocês façam mais. Tá? Que contribuam, caso eles tenham dificuldade, porém, né? E eles ajudem vocês na pesquisa de vocês também. Exatamente, essas captações, realmente se precisar, a gente pode compartilhar alguma coisa, todo mundo se ajudar, quando tiver, como essa do BuzzFeed, coisas assim. Quando pegar da Thaís, meus slides. Quando pegar da Thaís. Pode usar. Vai ter tripé. Se eu conseguir montar aqui. Eu não consigo. Consegui. Tudo bem. Meu ódio será a sua herança. Vai colocar um tripé. Você quer mais alto? Ou das pessoas? Como é que onde a gente coloca? Sim. E agora? A gente coloca filmando a Tainara, né? Que ela que vai falar, né? Não, pelo amor de Deus. Mas é só para uso interno. Não, essa é a Iana. Aí aqui, só. Tá bom. Quando cansar um, você roda tudo. Precisa devolver ou é presente para o mestrado? O mestrado agradece o presente. Não, você só coloca ali na tela para a gente colocar certinho vocês, quadradas. Olha aí que bonita. Colocar assim, que daí pega. Eu já não sei mais se está certo. Tá bom. Se apagar, bom. Você vai lá? Sim, quer mais? Quer alguma coisa? Boa noite. Meu nome é Tainara, sou orientada da Thaísa Bueno, e a minha pesquisa ela é hábitos e identidade, quem são os jornalistas de Imperatriz. Eu começo iniciando pelos objetivos. O objetivo geral da pesquisa ela tem como objetivo entender como o jornalista que vive e atua em Imperatriz enxerga e organiza sua carreira, bem como o modo como se informa e enxerga assim. E os objetivos específicos é tentar entender quem são os jornalistas de Imperatriz em seus aspectos social e pessoal, aprender os desafios enfrentados pelos jornalistas na cidade, compreender e apresentar como esses jornalistas se veem perante a sociedade. E a metodologia da pesquisa é quali-quantitativa. E a primeira fase se deu com um levantamento exploratório. Nós entramos em contato com os principais veículos, a TV Mirante, TV Difusora, Correio Popular, o Progresso, Canal Grupo e as principais instituições públicas com departamentos ocupados por assessores de comunicação, a Câmara de Imperatriz, Prefeitura de Imperatriz e Governo do Maranhão. E o objetivo principal da gente ter entrado em contato com esses principais veículos foi conseguir os contatos telefônicos de jornalistas. Só que a gente só conseguiu o contato de 33 jornalistas e nosso objetivo principal era saber desses jornalistas quais jornalistas são formados, porque a pesquisa ela se trata de jornalistas formados que atuam em Imperatriz. E aí nós enviamos um formulário online, onde essa pergunta era a principal, juntamente com algumas perguntas da Lorena. A gente dividiu o mesmo formulário, que era sobre o WhatsApp, né, o uso do WhatsApp na rotina das pessoas. Isso. E aí nós conseguimos 21 jornalistas formados que responderam o formulário. Desses 33, nós chegamos a 21 jornalistas. Daí nós tiramos o recorte, que foram 5 jornalistas de empresas públicas e privadas com maior evidência na cidade. Elas estão distribuídas na área de impresso, televisão e assessoria. A segunda fase foi a fase analítica. Se deu com uma entrevista semi-estruturada com esses 5 jornalistas.
E a entrevista ela conduziu a apresentação de duas categorias de análise, que são, a primeira foi a camada social. A categoria ela busca ter conhecimento acerca dos 5 pilares sociais do indivíduo, e tem como 5 subcategorias a família, o ensino, crenças, economia e política. E a segunda camada foi individual. Ela trata de questões particulares e inerentes a cada indivíduo. Ela resume saber como o jornalista vive e suas percepções sobre a vivência, e apresenta como subcategorias escolhas, rotinas e percepções. Ainda na fase analítica, são 34 questões. A gente entrou em contato com uma jornalista para fazer uma pré-entrevista, e o objetivo dessa pré-entrevista era adequar as questões, ver se faltava alguma questão, faltava abordar algum assunto durante essa entrevista. Eu preciso ler todas as questões tratam de dados gerais, dados do perfil e dados do perfil. São muitas questões. E aí eu trouxe alguns resultados da pré-entrevista. Eu trouxe 2 questões e 2 respostas. Como você se vê como jornalista, ou seja, o que é para você ser jornalista em Imperatriz? A pessoa respondeu: aqui o mercado desvaloriza o jornalista, acho que é uma profissão qualquer. Isso me desmotiva às vezes. Você passa por perrengues na faculdade, no mercado de trabalho, e as pessoas não te valorizam. Você sofre assédio moral, assédio sexual, misoginia por ser mulher, escuta piadas desnecessárias. Isso não é só a minha realidade. Muitos profissionais contam como sofrem no seu trabalho. Por isso, muitos ligam para o empreendedorismo ou para o mestrado. A culpa também é do sindicalismo. Não temos união de nossa classe. Há intrigas desnecessárias entre assessores e jornalistas de diferentes empresas. Isso já desmotiva a gente só de saber o que acontece. Jornalismo é uma profissão para investir na vida toda? Para mim, só vão mudando as configurações. Agora vou empreender, agora vou ser professora. Eu não me vejo fazendo outra coisa. A gente vê nessa pré-entrevista que há um paradoxo, tipo, mesmo ela sofrendo tanto, a pessoa sofrendo tanto no mercado de trabalho da comunicação, mesmo assim ela quer continuar no mercado da comunicação, porque ela gosta do jornalismo, é o que a gente vê. E como conclusão, eu tive que o jornalista, levando como conclusão da entrevista dela, sofre por dificuldades econômicas, com a desvalorização do jornalista de Imperatriz, sofre com assédio moral e sexual e sofre limitação dentro dos jornais, porque ela diz que em algumas situações ela vai produzir alguma pauta, falar sobre algum assunto, só que o jornal não deixa, por conta da lei editorial, por conta das questões políticas. E também eu vi a necessidade de incluir mais questões. Mesmo que já fossem 34 questões, a entrevista durou 1 hora e 30 minutos, uma coisa assim, teve sim a necessidade de incluir mais questões. E aí chegou na entrevista de profundidade, que é com 5 jornalistas. Nós incluímos mais 8 questões na entrevista final. Cada entrevista ela durou em média 1 hora, e foram com esses jornalistas. O jornalista 1, ele é do Correio Popular, ele se formou em 2016 e trabalha 1 ano e 9 meses na empresa. O jornalista 2 é da TV Mirante, ele se formou em 2010 e trabalha 6 anos na empresa. O jornalista 3 da Canal Grupo Privada, se formou em 2017 e atua 1 ano e 6 meses na empresa. O jornalista 4 da Câmara de Imperatriz, se formou em 2016, 1 ano e 3 meses. O jornalista 5, Governo do Maranhão, 2015, 2 anos na empresa. Então, o que tem mais duração numa empresa é o da TV Mirante, que são 6 anos. E aí entra o referencial teórico. Eu tentei abordar 5 tópicos nesse referencial teórico. O primeiro tópico eu tentei tratar sobre o que é ser jornalista. Daí falamos sobre a história do jornalismo, e a gente entendeu o jornalista através do conceito dado pela sociologia funcionalista. Ela diz que o jornalista é um profissional detetor das habilidades técnicas da área do jornalismo, possuidor de propriedade e conhecimento para atuar na produção do noticiário, como repórter, colunista, editor, fotógrafo e diagramador. Quem disse isso foi o Pereira, em 2018, na página 17. E também eu incluí o social media e o assessor, né? E também
eu tratei sobre a crise de identidade, que segundo a Arguini, ela diz que alguns fatores, como a mudança na rotina produtiva dos jornalistas, proporcionada pelo advento das novas tecnologias, o fim da obrigatoriedade do diploma, as condições de trabalho precárias e outros problemas vivenciados pelos jornalistas, segundo a autora, resultam na crise de identidade do profissional. É bem motivador, né? O outro tópico é sobre a identidade dos jornalistas. Para formar a identidade do jornalista, a gente voltou para o discurso deontológico e de mitificação, que, segundo Pereira, ele ajuda a reduzir as incertezas em torno da representação do grupo e possibilita que o jornalista desfrute de um conjunto de garantias institucionais para o exercício da profissão. E aí eu elenquei alguns processos de identificação do jornalista daqui de Imperatriz, no geral. Em relação ao cunho profissional, foi a carteira de jornalista, que serve para identificar o jornalista, ela é emitida pela FENAGE, e também a sindicalização, que é o fato do jornalista participar de um sindicato e se sentir representado e trabalhar dentro do sindicato, ajudar. Já em relação ao cunho social, eu elenquei alguns pilares que são essenciais na vida de qualquer pessoa, que é a família, a mídia, a religião e a escola. Em relação aos hábitos dos jornalistas, o Berger e o Luckmann diz que qualquer ação está sujeita ao hábito, sendo frequentemente repetida, posteriormente torna-se um padrão para então ser reproduzido de forma mais fácil. Já em relação ao jornalista, a gente vê que mesmo que seja reproduzido de uma forma mais fácil, os hábitos dentro da profissão do jornalista ainda são difíceis para eles, porque segundo Traquina, o jornalista ele tem que lidar com a imprevisibilidade da jornada do trabalho. Por exemplo, o assessor ele trabalha mais de 8 horas por dia e aí quando chega em casa não tem tempo para passar com a família, porque tem que estar o tempo todo ativo, online, na internet, sabendo o que está acontecendo e aí entra em contato com eles, enfim. E por conta dessa imprevisibilidade, segundo o Travancas, o jornalista ele se encontra sobrecarregado e com problemas de saúde. E aí, dentro dos hábitos do jornalista, entra a leitura. A gente sabe que para ser jornalista a gente tem que estar o tempo todo acessando livros, acessando notícias, tem que ter esse hábito da leitura. Seja para você se atualizar acerca do que está acontecendo no mundo, já que através do avanço da internet ficou mais. Toda hora tem notícia no WhatsApp, tem notícia em site, tem notícia em tudo quanto é canto. E também em relação ao hobby, será que esses jornalistas eles têm tempo para chegar em casa e abrir um livro, descansar e ler uma literatura? É o questionamento. E também tem uma pesquisa feita com os 10 jornalistas que são assim como referência no mundo do jornalismo. E aí uma das questões era essa, saber do hábito de leitura dos jornalistas. E o pesquisador ele descobriu que a maior parte dos jornalistas, desses 10 jornalistas, ele já tem alguma formação no campo de letras. E alguns são escritores, alguns são jornalistas. E aí entra no tópico dos desafios no jornalismo, com o tópico que é o assédio moral e sexual. Uma pesquisa feita pela Abrat e a Gênero e Número diz que 1 em cada 10 jornalistas já recebeu propostas ou pedidos de troca de favores sexuais por algum benefício profissional. Elenquei a capacitação profissional diante da competitividade do mercado e as mudanças crescentes na área da comunicação. O profissional ele se vê obrigado a buscar sempre por novos conhecimentos para manter-se atualizado, através de outros cursos, enfim, para se atualizar. Em relação à remuneração, para manter financeiramente os jornalistas, eles acabam exercendo diversas funções em diferentes empregos, já que a área jornalística é conhecida pela sua baixa remuneração e a falta de fiscalização e manutenção das condições de trabalho. Isso são fatores que desmotivam o jornalista no mercado. Já em relação aqui em Imperatriz e o jornalismo, de acordo com Souza, estão em atuação 127 veículos, entre eles 2 impressos, 64 sites, 6 emissoras com telejornais, 7 rádios com programas jornalísticos, 2 revistas jornalísticas e 5 assessorias de comunicação. E também foi criado o curso de jornalismo em 2006, aqui na UFMA. Filiados ao sindicato são 14 jornalistas só,
e formados na UFMA, 12 anos de curso, são 218 pessoas. Isso já entra em um aspecto de uma pesquisa feita pela FENAGE, que diz que cada tempo vai aumentando, cada tempo que passa vai aumentando o número de pessoas formadas em jornalismo. Mas essas pessoas formadas em jornalismo não participam de sindicato, elas não têm não tem carteira nem de jornalista e não participam de sindicato. Então fica difícil para saber qual o perfil do jornalista brasileiro, porque ao mesmo tempo vai aumentando e mudando a quantidade de jornalistas, a gente não tem acesso, não sabe quantos jornalistas tem, qual o perfil desses jornalistas, fica difícil para traçar. E também um dos aspectos principais que eu encontrei fazendo as entrevistas é a ausência de um problema, que é a ausência de uma disciplina voltada ao empreendedorismo, aqui na UFMA. Eles dizem que uma jornalista usou uma frase do Marcos Fábio, que ele fala que a gente é treinado para ser empregado, a gente não estuda para ser o dono de uma empresa, a gente não tem esse acesso a saber como construir a sua empresa, como pensar maior do que ser só uma pessoa que trabalha no jornal para outra pessoa. E é isso. Obrigada. Em relação ao empreendedorismo, eu não sei porque eu não vi relatório, mas a empresa Júnior, ela surge nessa proposta, tanto que o argumento maior que a gente tem quando a gente pega financiamento para a FAPEMA é isso, é o único laço que a gente tem com o empreendedorismo aqui dentro do curso, porque o curso realmente ele não trabalha com empreendedorismo. E também toda a questão do baixo curso não está trabalhando muito, porque não é mesmo a nossa grade. Em relação à social media é um mercado muito forte aqui na cidade, as agências todas trabalham com social media, aqui no curso a gente sai sem saber nada de social media, a gente aprende porque vai ser estagiário e apanha lá fez um condenado para aprender. Tipo, agora eu estou estagiando numa empresa de marketing e eu atuo como social media. Eu entrei sem saber de nada, tipo, jogaram lá. E até porque, por exemplo, o texto de social media ele é muito diferente daquele que a gente aprende. A gente aprende um texto bem mais formal. É um texto de jornalismo impresso, por exemplo, a gente aprende de social media bem diferente. É um texto curto, mais objetivo, direto. E interativo. Sim. Pode falar, professor, porque não tá bom. A primeira é que essa questão do empreendedorismo, o Marcos só fala isso, mas eu sou contra. Eu acho que o empreendedorismo tem que ser uma coisa transversal. Não tem que ter uma disciplina de empreendedorismo, tem que estar dentro de todas as coisas, tem que ser uma opção. Quando a pessoa fala que você está ensinando a ser funcionário, a pessoa pode falar até a hora dele, né? Não dos outros. E isso é igual falar sobre motivação. A pessoa não é motivada, né? Isso é uma coisa dela. Então, se a pessoa entra na aula de web e vê lá que ele pode fazer um monte de coisa e pensa nisso como você funcionário, não é uma questão da aula. O empreendedorismo está em todas as coisas, inclusive em realizar as pautas, em produzir o seu conteúdo. Eu acho que esse negócio de disciplina de empreendedorismo é uma besteira, é igual coach. Eu acho que a gente precisa de enfiar isso na nossa cabeça dentro das coisas que a gente tem. Em todas as disciplinas, em todas as nossas posturas de pensar isso, não uma disciplina. E sobre ser formado para ser social media, trabalhar com redes sociais, eu acho assim, a gente tem uma limitação do que o curso pode oferecer. E eu ainda sinto que muito aluno se forma sem conseguir fazer esse texto que vocês estão falando que é muito formal, tudo, na devida qualidade que ele deve ter. Então eu penso assim que vocês mexem com rede social o dia inteiro. O que vocês estão falando que vocês estão aprendendo, sofrendo tanto para aprender lá fora? É métrica em redes sociais? É tipo de postagem? Todo jornal tem um tipo de texto também que você vai sair da faculdade e não vai ter o texto do jornal que ele tem. Será que o que você está falando é o que, Rodrigo? O que é que você está aprendendo num lugar lá que é totalmente diferente do seu Não, pelo menos eu não trabalho com social media. Não, mas você mesmo falou isso aí, você inclusive falou trazer uma pessoa para falar sobre isso. Sim, porque eu acho que apesar de todas as colocações, eu acho que é um mercado que a gente necessita pelo menos de um pré-preparado. Porque tem muito estágio aqui pra gente ensinando, e a gente não tem conhecimento nenhum. Não tem mesmo. Apesar que
é muito discutível se jornalista é social media, se social media é jornalismo. Não tem essa discussão. A discussão é a seguinte: qual o conteúdo que você está falando em redes sociais que vocês desconhecem? Eu acho que é mais porque rede social é muito trabalhoso. Eu não trabalho com social media, eu vejo pelas meninas. Tem toda a frescuragem lá, de fazer controle de postagem, de horário, de não sei o quê. Tem toda uma técnica. SEO, isso que ela está falando? Não, na verdade eles estão falando sobre agendamento de postagem, né? De controle de. Agora Isso essas vai mais coisas. para a área do marketing, né? Isso é mais para Eu a acho área que a do gente está marketing. enfrentando para longe, gente. Qualquer trabalho que você vai fazer, você tem que ter organização. Agendar post, organizar, planejar. Ah, sim. Eu acho que só algo que especifica sempre não vai nessa discussão agora da nossa área, né, de comunicação, parte do jornalismo, né, só outra coisa que está causando aí já uma diferença são os tecnólogos em marketing do curso da assim. Eles estão começando a ocupar espaços entre esses, né, e claro, na produção de conteúdo, olhando para essa questão de social media, que o artigo de conclusão da professora Jordana sobre o perfil, né, de jornalistas, eu me lembro algo que estava mais crescendo, era para social media, né, profissionais da área de comunicação, né, outra coisa aí também que tem movimentado. Eu vi hoje, acho que no LinkedIn, o post de uma empresa que estava contratando social media. O que ele estava pedindo? Ser da área de tecnologia e marketing em outra área, menos da área de comunicação e jornalismo. Até estranhei também, né? É só apenas um outro fenômeno que está tendo aí, que eles estão ocupando alguns espaços, principalmente dessas empresas da parte de social media. Eu tenho uma cliente, né, que ela já contratou bem umas 3, 4 empresas para assessorá-las nessa questão da parte de mídia, e alguns são jornalistas que estão no meio, né? Aí, claro, tem essa dificuldade, alguns não têm de fato essa pegada no sentido da parte do marketing. E eu posso estar errado, acho que tem uma disciplina eletiva de empreendedorismo no PPC do curso. Não. Tem não, né? Não, no É de PPC publicidade. novo. No novo programa tem uma disciplina que é de empreendedorismo, mas o PPC novo ainda não foi. Agora, eu acho que nas reflexões que você vai fazer sobre isso, acho que essa ponderação da Lorena sobre a empresa júnior pode servir para fazer a reflexão. Né? Eu acho que essa consideração que a empresa júnior dentro do curso É porque a empresa júnior ela surgiu de uma disciplina que os meninos fizeram em técnicas de jornalismo, e a temática era empreendedorismo. Aí, a partir disso, os meninos tiveram a ideia da empreendedorismo, porque já tinha aqui, mas não tinha nenhuma dentro da nossa área. Mais alguém? O relatório da Lorena não terminou, a gente ainda está em andamento, né? Tipo, você fala dessa parte de social media, tipo, eu trabalho tem 2 anos em social media no shopping, e eu aprendi mesmo a fazer o estágio fazendo curso pela internet, tem muito curso nessa área. Às vezes até gratuito, eu acho, de vez em quando. Eu, assim que eu entrei no estágio, o Ricardo Cadete, que trabalha no estágio para ele, ele falou que a gente chega, o estudante de jornalismo chega todo informativo, com aquele preparo do texto enorme, muito, enfim, grande e com muitas informações para trabalhar, e quando chega na área do marketing social media, sofre muita modificação. Isso, curta, objetiva, direta, e eu tive muita dificuldade nisso, muito mesmo. É só aplicar as técnicas do tio. O Twitter é um tiro. É só aplicar as técnicas do tio. Enfim. E esse negócio do marketing não é publicidade também. Então, se os caras estão aprendendo publicidade, está errado também. Bom, de qualquer maneira, essa pesquisa da... Tá tudo errado. Né? A gente ainda está terminando, ela vai fazer as entrevistas, mas ainda falta escrever o relatório, né? Nas apresentações, acho que a gente pode trazer depois as combinações de cada frase, assim, para dar Porque é uma... 1h30 de entrevista. O resultado deu uma... Muito bom, cara. É isso aí, tem que gerar discussão, senão. E não vai desmotivar, porque a gente vê alguém na entrevista
Agora mais sério. Que mesmo eles sofrendo tanto, eles falam com uma paixão, assim, tipo, jornalismo, eu sou o quarto poder, não sei o que, não sei eu tenho orgulho da minha profissão, não sei o que, chega lá, gostei bastante. Mas você foi minha aluna nessa disciplina, né? Eu sou decidida desde lá. É nada, é charme. Ela falou que não ia nem fazer curso de jornalista, tá aí até hoje. Isso é charme. Eu não sei quem enganar quem. Eu tô triste, como é que eu vou me aposentar com 40? A senhora me disse que Mas aí qualquer profissão, Lorena. Aí qualquer profissão. Porque não dá conta, fica doente da coluna, fica louco. A gente está falando de redação de televisão. Não, de tudo mesmo. Bom, agora é a vez da Evelyn contar pra gente o que ela pesquisou sobre como publicar, né? Vai falar daí ou daqui? Então, as dicas que a Evelyn foi atrás para como publicar os nossos artigos com eficiência. Boa noite, gente. Eu encontrei diversas dicas, mas assim, eu achei elas meio gerais, assim, não achei muito novas. E aí eu achei um artigo de um professor de economia de Lisboa, que é o Orlando Gomes, que tem por título 25 dicas para publicações de artigos em revistas científicas internacionais. Só que assim, como é internacional, também serve para revistas nacionais, né? Claro. Boas revistas internacionais, né? Só que eu resumi em 13, né? Para não ficar uma apresentação muito desgastante, mas se vocês quiserem eu posso mandar o PDF dele depois lá no grupo. A primeira dica que ele dá, que ele até deixa claro que é meio óbvio, mas que pelo que eu entendi do que ele falou, algumas pessoas esquecem, é do trabalho árduo. Ele falou que não tem um segredo para você conseguir publicar bem uma revista se não tiver empenho, né? E a segunda é a ciência fala inglês. Então ele falou que é muito importante que a gente domine o inglês para poder mandar para as revistas internacionais, porque elas, em geral, vão publicar em inglês. Mas também a gente pode acrescentar para expandir o que a gente estuda também, né? Porque tem coisas que a gente quer estudar que de repente não tem na nossa língua materna, então se a gente falar inglês já ajuda também. E eu outras acho línguas, que né? vale Espanhol. ponderar bem que mesmo as revistas internacionais que aceitam artigos em português, quando você vai para uma revista internacional, é importante que tenha um diálogo com autores de outras línguas, porque senão parece que você vai falar assim, por que você quer publicar numa revista internacional se você só conversa com os autores do teu idioma, né? Então, mesmo que você publique em português, numa revista internacional é importante ter esse diálogo. E eu estava, na disciplina que eu estou fazendo, a gente tinha que ler um livro de um cara que ele é da Escandinávia, e aí tem um livro em português, mas é muito caro. Eu achei partes do livro em inglês, então, às vezes o material que é muito caro na nossa língua, a gente acha de graça na internet em inglês, geralmente, então realmente ajuda muito. A terceira, ele fala sobre as regras, né? Que ele fala que, em geral, as revistas não vão ter muita diferença em como que a gente vai mandar o texto, o título, o rodapé, as explicações sobre o autor, mas ele falou que algumas vão ter diferenças e a gente tem que ficar de olho nessas diferenças para não cometer o erro, né? De mandar errado a formatação do texto. Eu estou tremendo pouco porque eu estou com frio, tá? E aí ele fala que ele fez uma observação de que os rodapés devem conter somente o estritamente necessário. Eu já vi texto que o rodapé ainda se dava quase metade da página. É meio estranho mesmo. Não sei se isso acontece muito nas revistas de comunicação, acho que não. A orientação que se use o rodapé essencialmente para explicar alguma coisa que não caberia, né, abrir um espaço dentro do artigo. Mas também uma ponderação é de não usar o rodapé para fazer as referências, né? A não ser que seja a formatação da revista. Isso. E nas revistas internacionais, em geral, eles não usam a BNT, então eles vão pedir uma outra formatação, né? Chicago, APA, que é bem usada nos norte-americanos, né? Então é importante ter essa variação, ficar atento a essa variação, né? E aí ele fala sobre dominar técnicas, acho que não precisa
fala muito sobre isso. O outro ponto eu achei mais importante, que é conhecer o terreno. Eu até anotei o que ele realmente falou sobre isso, porque eu gostei do que ele falou. Ele diz assim: as revistas não são só diferentes em termos de assuntos, mas também no modo de abordagem. Existem publicações que só publicam estudos empíricos, outras que se concentram no desenvolvimento da teoria. Outras ainda são orientadas para aspectos particulares da teoria ou da observação empírica. Assim sendo, conhecer o terreno é fundamental. É fundamental para submeter o artigo teórico. Então, no caso, isso tem a ver com a forma como a gente vai mandar, né? No que a gente vai focar, porque se for mandar, por exemplo, para uma revista que foca em estudo empírico, que é particular, que é mais particular, de repente talvez ela não aceite, não porque o artigo não ficou bom, mas porque não é o terreno dela. Conhecer o foco de cada periódico, né? Isso. E aí a outra dica que ele deu é da gente sempre se perguntar o que a gente tem que a gente tem para oferecer de novo, né? Se tem algo realmente diferente na pesquisa que se torne atrativo para aquela revista. E ele também fala sobre escrever de modo claro, mas isso já não precisa falar muito. E ele também fala sobre, essa tem mais a ver com a anterior, que é como embrulhar novas ideias, que é o que ele já falou antes, né? A forma como a gente manda é importante para que seja aceito. E aí ele fala que, eu até achei engraçado porque ele disse que a introdução deve ser apelativa, ele usou essa palavra. Porque ele falou assim que o artigo é como se fosse um bolo. Se você, na primeira dentada, você não gosta, você não vai querer ler o resto. Então ele falou assim, que você tem que lembrar que você está escrevendo para os outros, não para você. Então tem que pensar no que o editor da revista vai sentir quando ele vai ler, o que o leitor da revista, caso seja aceito, vai sentir quando ele vai ler. Então, não que seja sensacionalista, né, a introdução, mas ela tem que ser chamativa e até essa palavra sedutora mais à frente. Acho que português de Portugal tem outras coisas, né, para ter palavras. Então, também pensei nisso. E ele fala também que é importante a gente fazer um esqueleto, porque apesar de que às vezes a gente pensa que a gente vai seguir por um rumo, né? E quando a gente vai pesquisando, vai aparecer outro, ele falou que apesar disso, é importante fazer o esqueleto, mesmo que, ele até disse assim, que grandes descobertas na humanidade, elas apareceram quando o pesquisador estava procurando outra coisa. Mas apesar disso, é importante se planejar para não ter problema, não ter furo no artigo e etc. Ele também fala que é bom fazer uma divulgação prévia. Então, assim, não de repente, não mandar. Obrigada, que eu estou tremendo aqui. Não mandar só para a revista quando for submeter. Por exemplo, eu estou aqui no G-Ciber, quero mandar para a revista X. O Lucas é meu orientador direto, mas eu posso mandar para a Thaisa e para a professora Marcele, né? Verem se o texto está bom. O Lucas disse que não, mas vocês podem. Pode mandar para outros professores, ele até fala, pode mandar para outros alunos, porque às vezes, quando a gente está pesquisando, a gente pensa uma coisa importante, mas o outro olhar vai acrescentar outras coisas. Então, antes de mandar para a revista, a gente pode mandar para alguém da nossa área, né? Que pode apresentar no grupo de pesquisa, pode participar de um congresso, né? Ouvir as ponderações. E aí ele fala também de conhecer os fundadores da teoria e também os autores novos, né? Então, ele falou assim, que se você conhece só o primeiro autor daquilo e você só fala daquele primeiro autor, quando a revista for ler o seu artigo, ela pode achar que você está desatualizado, que você não está conhecendo o que você está falando. Então, tem que conhecer os autores que fundaram a teoria para você ter uma base, mas também tem que saber o que os novos autores estão falando sobre aquilo, até mesmo para não falar uma coisa que já está sendo dita, né? Então, é importante ter base e atualização. E aí ele fala esse até achei meio óbvio, mas eu trouxe também. Submeter de acordo com o que a revista exige. E aí ele volta naquilo do esqueleto e do embrulho, que ele chama de embrulho, de como o artigo está apresentado. Porque se o artigo é muito bom, mas ele não está dentro dos parâmetros da revista, ela não vai publicar.
E aí não é nem por prática de ruim, é só porque ele não estava em um número certo. É normalização, né? Isso. E aí ele também fala que é bom ver os rankings para saber a qualidade da revista que você quer. Porque até aqui tem B1, né? Como que. É os pares, né? Os pares. 1, 2, 3, realmente. Se amar, né? E aí ele fala que é bom ver o ranking para saber a qualidade da revista. É importante também, né? Para ver se ela aceita, cada qualis vai determinar se aceita um perfil de pesquisador, um mestrado, doutorado e assim por diante. É. E aí essa era até, ela não estava no final, mas eu achei melhor deixar pro final, que é não desistir, né? De que se a gente manda e não é aceito, melhora e manda de novo, ou ver se não foi aceito porque aquela revista não trabalhava com aquele conteúdo. Eu até lembrei de um exemplo que eu posso dar, que é do Milton Friedman. O primeiro artigo que ele fez, ele mandou para a universidade, onde o professor que estava fazendo uma crítica do método dele trabalhava. E aí o editor do jornal de economia, que era, no caso era como se fosse uma revista científica da época, faz um tempo, século XX, ele recusou o artigo dele, acho que foi em Cambridge, que era inclusive o Keynes que recusou. Só que logo em seguida ele mandou para Harvard e foi aceito. E o cara posteriormente se tornou Nobel em economia. Então, se você foi recusado, não fique triste, né? Você pode ganhar um prêmio grande amanhã. Vai persistindo aí. Enquanto a Lorena estava só da defesa, a Lorena não, a Tainara só do desânimo da A gente teve um artigo que a gente mandou para a UFTA, demorou um tempão de responder, a gente acabou trocando, foi cada parecer foi melhorando o artigo e a gente saiu. Mas quando chega a recusa, eu xingo a pessoa. Depois eu supero, mas na hora eu fico. Porque você fica bravo. Pode ficar triste, pode ficar bravo, né? Mas não pode desistir, né? Mas isso é o que ele fala também, o autor, para não ser. Olha aí, Marcelo, sua filha É isso, gente. Obrigada. É isso? Vamos organizar então quem vai apresentar no próximo encontro? Quem que é que não apresentou ainda? As meninas do mestrado vão apresentar. E Ana, você já apresentou? Não, mas pode ser na próxima ou na próxima. Porque provas, assim. Não, isso não. Mas eu acho que as meninas do mestrado, pelo menos uma a gente tem que colocar, né? Alguém que recebe bolsa. Ainda nem definiu o projeto dela. Não tem problema, apresenta outra coisa. Também. Vou apresentar o projeto que ela tem aqui. Não quer? Eu não sei, porque a gente não definiu ainda o projeto da Janaína no mestrado. Mas só mês que vem, não por mês. Mas eu quero a gente fazer o levantamento. Aí já tá sentindo a pressão. Mas a Camila pode. Camila pode, então a Camila apresenta. Não sei se vai apresentar o projeto ou outra coisa. Foi modo democrático. Camila, e quem mais que tá? Ellen. Aí a gente tem que falar sobre o long form, hein? Vamos falar no próximo encontro? Falar o que é, a diferença dele para portais multimídia, essas coisas. Vamos dar uma base para as pessoas? Vamos dar uma aula para esses caras? Tudo bem, só a próxima reunião é a reunião do Lucas, então é Camila e ela. E quem que vai dar a dica prática lá? Qual que é a dúvida que vocês têm de ABNT ou de publicação? Não tem nenhuma dúvida? Uma coisa que a gente podia fazer era começar a ter mesmo um arquivo de revistas com publicação aberta, né? Porque sempre precisa isso, sempre essa conversa. Vamos fazer. Isso vai ser uma das suas tarefas na reunião de terça-feira. A tarefa é fazer um Excel com as revistas que estão com o dossiê aberto e as que têm fluxo contínuo, os status do B2 para cima. Ou talvez abrir isso quase, né? Porque não é iniciação científica. E a dúvida de ABNT não vai ter então? Ninguém tem dúvida de ABNT? Nenhuma? Eu tenho. São tantos que não dá nem pra Pra linkar tudo, né? São prioridades. Mas tem uma que eu fico meio curiosa.
um artigo que ele coloca no final, tipo, antes das referências bibliográficas todas. Que ele coloca, tipo, um númerozinho em cima. Isso é norma da revista. Isso é norma da revista. Geralmente revista internacional que trabalha mais assim. Deixa eu pegar como fazer zoom, depois como fazer uma conclusão, porque são estilos de texto que poderiam ajudar a gente. Aquele negócio de o presente artigo, esse artigo, será que é bom fazer essas coisas? O que deve ter na conclusão? De que forma você vai pelo artigo máximo. Pode escrever? Sim. Pode. Ah, não. Pode. Por ser Se verdade, não apareceu... por ser verdade, fui um presente. Então vamos lá. Quem que vai para a Mayra, que voltou no pique? Como escrever um resumo? Como escrever um resumo? Um bom resumo. Como escrever um bom resumo? A gente pode até perguntar para várias pessoas que não apareceram sobre isso, né? É verdade. Colocar o nome do autor no resumo. E aí o texto, você faz isso aí e entrega também em forma de texto para gente colocar na assistência última. Pode colocar autor no resumo. Qual que é o dia da próxima reunião? Pode ter autor no resumo? Não, mas vai responder para quem for falar do resumo, responder isso, porque sempre a aluno me pergunta isso. Eu boto o resultado já no resumo? Bota o resultado no resumo, bota o nome de autor no resumo. Conclusão. Fala em qual pessoa? Primeira pessoa? Segunda pessoa? Ou mesmo texto? São perguntas que vai. E aí a gente faz um textinho, Mari, e coloca na ciência última, tá aí. Fala pra ela. Se você fala. Porque o textinho é que ela esquece o nome. Quem que era a pessoa que me A Dani. falou hoje? A tua orientada falou que gosta de ter o nome dele. Eu pensei, meu Deus, ela nem imagina quantas vezes vai errar o nome dele. Sofra sozinho. Faz esse texto com as dicas que a gente colocar lá no Ciência Última. Esse daí, com os tópicos. Gente, quando que vai ser a nossa próxima reunião? Então, em junho, né? Dia 6? Vocês vão estar aqui ou vão estar no Intercom? A gente manda dia 2. Então vai ser ótimo, né? Reunião 6 de junho Pra matar. com Ellen Longform. Mayra resumo. Maia resumo. Camila, alguma coisa que vamos pensar. Camila, estado da arte. Estado da arte. Olha que bonito. E Ana, larga a mão de ser preguiça. Liliana envia o relatório. Já tá muito bom esse relatório, agora você volta a aperfeiçoar a Cara, eu adoro ela. Eu sempre que eu ligo pra ela falando, Liliana, tem que melhorar essa. Olha, você não ficou ótimo que eu fiz. Eu tô aqui admirando, eu tô nesse momento Mas eu olhando pra provei ele. o meu curso, tá vendo? E tá faltando mais alguma coisa? Lila e eu estamos com uma dúvida aqui sobre aquelas entrevistas com os editores que a gente depois e tal. O que a gente pode fazer? A gente tá querendo Pode fazer um artigo sobre pauta. Pega todas as respostas deles sobre pauta, o que eles falam sobre pauta, e vamos fazer um artigo sobre o que esses jornalistas falam que precisa para ter uma boa pauta. Podemos copiar? E amanhã tem o webinar, hein? Vocês têm aula? 12 e pouco? Com quem? Com a Denise? Vai ser aqui. 12h30. Vocês têm aula? Sim, Quem? Mariana. Vou dar